livro dos Hebreus, capítulo 6, versículo 11, diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Isso é tremendo, isso é glorioso. Aqui diz a palavra que o desejo de Deus, o desejo do Pai, é que a gente mostre o mesmo cuidado até o fim, o mesmo zelo, o mesmo cuidado em relação às coisas de Deus, em relação à esperança, em relação à fé. Você precisa mostrar esse cuidado, você precisa guardar essa promessa de Deus no seu coração e não deixe ninguém arrancá-la. Você tem que guardar essa palavra, esse sonho, essa visão que Deus te deu. Você tem que ter um zelo muito grande por isso, porque senão o inimigo vai querer roubar os teus sonhos, o inimigo vai querer matar os teus sonhos, o inimigo vai tentar parar você. Não deixe isso acontecer. Aqui está dizendo a palavra: mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Então guarde o seu coração com coisas boas, com aquilo que Deus te prometeu, que o seu coração seja um cofre inviolável. Você deve guardar essa palavra, essa promessa, esse sonho, essa visão a 4 chaves, a 7 chaves, a 20 chaves. Não importa, irmãos, mas não deixa ninguém tomar. A Bíblia diz que se a pessoa ouve a palavra de Deus e não entende, o inimigo vem e rouba. Jesus falou isso em Mateus 13:19. Por isso você tem que tomar cuidado, porque o inimigo, irmãos, ele quer roubar aquela promessa. Se a pessoa não entender aquela promessa, aquela palavra, aquele projeto, aquele propósito, o inimigo vem e toma. Não deixe isso acontecer, não. Em nome de Jesus Cristo, não deixe ninguém te barrar. Guarde no seu coração, mostre o mesmo cuidado até o fim. Não adianta ter o mesmo cuidado só de início, não, é até o fim, até a bênção se concretizar, até o milagre acontecer em nome de Jesus. E aqui diz no versículo 12, para que vos não façais negligentes, omissos. Não seja omisso, não seja negligente, cuide, zele daquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus Cristo, toma posse, não relaxe, não faça isso não desanime, mostre a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo cuidado até o fim, em nome de Jesus. Porque olha o que ele diz: mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui a palavra diz que nós devemos imitar aquelas pessoas que pela fé e paciência alcançar as promessas, herdar as promessas. Então quem que nós devemos imitar segundo a palavra? Por exemplo, o Abraão. O Abraão, a Bíblia diz que Deus o abençoa em tudo. Abraão é chamado pai da fé. É interessante que até quando ele foi para sacrificar o seu filho a pedido de Deus, irmãos, ele não temeu. Ele disse para os seus servos que estavam com ele: olha, estou indo lá no monte com meu filho, mas eu vou voltar com ele. Isso é fé. Ele sabia que Deus tinha pedido o filho dele, mas ele cria, ele tinha uma certeza que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. E até aquele momento nunca tinha havido ressurreição dos mortos, não se havia falado nisso ainda, mas a fé chama a existência. E Abraão tinha essa fé. Abraão herdeu a promessa, ele não tinha filho, e Deus deu um filho a ele na sua velhice, o filho da promessa. Você conhece muito bem a história, já vou falar mais sobre isto. Você precisa dessa fé, imitar aquela fé de Davi, que quando o gigante levantou, todo mundo com medo, todo mundo apavorado, ele foi para cima do gigante, acabou com ele. Ei, tem muita gente com medo, muita gente temente, mas a gente que é de Deus, devemos ser segundo o coração dele, devemos ter confiança.
se revestir da armadura da fé, da armadura de Deus e para cima, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo do gigante que se levantar na sua vida, esse problema, essa crise. Para de ficar preocupado com o futuro. E agora, o que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com a igreja? A igreja vai continuar no mesmo lugar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E outra coisa, agindo Deus, ninguém impedirá, irmãos. Quando Deus intervém na história, muda qualquer situação. Então pare de ficar com medo do futuro, lance fora essa ansiedade, essa preocupação da sua vida. Você precisa ter fé. Olhe para aqueles homens de fé como Daniel, que não temeu de ser jogado na cova dos leões e enfrentando aquela inveja, aquele ciúme, aquela perseguição, inventaram uma lei injusta. Olha que coisa, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram uma lei que eles tinham que se prostrar diante da imagem, mas diante daquela a autoridade maligna, satânica, e ele não fez isso. Eles ficaram na palavra, irmãos. Nós poderíamos falar de Elias, nós poderíamos falar de tantos outros, irmãos. E o nosso maior exemplo, Cristo, que venceu a morte, que levou nossas doenças, nossas enfermidades, pagou um alto preço para nos dar vida eterna. Eu quero dizer para você, abra mão da sua vida, dos seus desejos, da sua vontade e carregue a cruz. Renuncie os seus prazeres, renuncie os seus desejos. Fique na vontade de Deus, vai valer a pena. Mas tem uma coisa aqui muito importante. Aqui diz que nós devemos ser imitadores do que aqueles que pela fé e paciência alcançaram a promessa. Tem muita gente que tem fé para pedir, mas não tem paciência para esperar. Ela pede a Deus, ela clama a Deus, com fé, com certeza, aquela palavra que Deus deu a ela, ela ora de acordo com a palavra, pede com toda a fé, mas não tem fé para esperar, não tem paciência para esperar. Você precisa de paciência. Você precisa se acalmar, você precisa se aquietar. Deus é fiel, Deus não muda. Ele mesmo disse, Senhor, eu não mudo. Você precisa ter paciência, porque às vezes a pessoa tem toda a fé, até para transportar o mundo, mas não tem paciência. Irmãos, quando você orar, quando você clamar, não seja apressado. Você se lembra de Elias. Elias orou, irmãos, 7 vezes para que o milagre acontecesse. 6 vezes ele pediu para o seu auxiliar ir lá ver se tinha nuvem, se ia chover. Ele voltou 6 vezes dizendo, não tem nada lá, mas ele não desistiu, ele tinha fé e paciência. A paciência é muito importante, você precisa ter paciência em relação à conversão do seu filho. Porque isso é promessa, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você precisa ter fé, acreditar que você e sua casa servirão a Deus. Mas você precisa dar paciência, porque você começa a olhar para o que eles fazem. Você começa a olhar por um parente que está fazendo coisa errada, que está perdido, que está desviado. Aí você vai se abater. Não, você tem que olhar para a palavra, você não tem que agir pelos sentimentos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quando você olha para a terra prometida, você até gosta dela, daquela promessa, mas quando você vê gigantes, aí você se apavora. Não, você tem que ter aquele espírito de Josué, aquele espírito de Caleb, que era de coragem, que era de valentia. Em nome de Jesus, a bênção te pertence. Ontem eu ministrei sobre isso. Levanta-te, porque a ti te pertence esse negócio. Creia na palavra, creia. Você precisa de paciência para alcançar essa promessa que Deus te deu. Vai chegar, Deus é fiel, irmãos. Olha Abraão, porque Deus fala aqui, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando, Abraão com paciência, alcançou a promessa. Está vendo aqui? Olha que coisa séria. Abraão tinha fé, é conhecido como da fé, mas também teve paciência, irmãos. Paciência de 25 anos, por exemplo, para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a promessa do filho. Ele foi paciente, passou lutas, passou dificuldades, deu uns deslizes, é bem verdade,
Mas ele ficou firme, não, mas Deus falou. E ele não duvidou do ventre de Sara, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade e não atentou para o ventre de Sara. Já tinha cessado o costume das mulheres e nem para o seu corpo já amortecido, irmãos. É só um milagre. Isso é fé e paciência. Irmãos, se o tempo está passando, irmão, já decorreu 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. Mas Deus falou com você. Segura isso. Mostre o cuidado até o fim em relação a essas coisas que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. Ele falou aqui, porquanto Deus fez a promessa a Abraão. E não tinha ninguém maior por quem jurar. Não existe ninguém maior do que Deus, irmãos. Não existe. Entenda isto. Ele é soberano. Ele é glorioso. E ele disse, certamente abençoando, vou te abençoar. E Deus fez isso na vida de Abraão. E Abraão alcançou a promessa por quê? Porque teve paciência. Talvez está faltando paciência para você. Você crê em Deus, você acredita em Deus, você ama a Deus. Às vezes você jejua, se consagra, mas às vezes está te faltando paciência. Porque se você não tiver paciência, você vai desistir. Você vai abandonar a fé, você vai naufragar na fé. Aí você não vai acontecer aquilo que Deus falou. E eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração, não sei as promessas, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Não se preocupe com o futuro, que Ele já está lá. Eu sempre digo isso. Olha que coisa gloriosa aqui, no versículo, Hebreus capítulo 10 agora. O versículo 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A coisa mais triste é quando alguém rejeita, uma pessoa rejeita alguém. Isso é muito triste. E aqui, irmãos, a palavra diz, não rejeiteis a vossa confiança. Confiança em quem? No quê? A confiança em Deus, na sua palavra. Você não tem que rejeitar essa confiança em Deus. Pelo contrário, e nem rejeitar a sua palavra. Em nome de Jesus, não faça isso. Por quê? Porque, irmãos, tem um avultado galardão, mas é grande a recompensa. Continue confiando. E se você pesquisar na palavra de Deus, você vai ver que os homens e mulheres de Deus, todos eles venceram em tempo de crise. Não foi num momento fácil. Foi num momento de aflição, de tribulação, de turbulência. É só você olhar para a palavra, principalmente aqueles heróis da fé que você já conhece. Irmãos, é nesse tempo que nós temos que mostrar. Claro que tem que ser em todo tempo, mas essa coragem, essa valentia. Porque ter valentia, ter coragem quando está tudo bem é fácil, mas é nos levantes do inimigo. A Bíblia diz que Deus esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Está escrito isso na palavra de Deus. Jesus já nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo. Nós temos poder para pisar serpente. Em outras palavras, pisar na cabeça de Satanás, destruir as suas obras. No nome de Jesus, nós temos esse poder para destruir aqueles trabalhos de macumba que são feitos, de destruir aquela cilada satânica. Nós temos o poder de Deus para destruir doenças e enfermidades pelo poder de Deus em nome de Jesus. Nós temos o poder no nome de Jesus de interceder por alguém para que haja livramento, para que haja cura, libertação, salvação, vida eterna. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo aqui ainda, olha que coisa forte, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mais uma vez aqui a palavra diz, porque necessitais de paciência. Para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus. Primeiramente se faz a vontade de Deus. E depois se alcança a promessa. Só que entre a vontade de Deus e a promessa, no meio é necessário paciência.
Deus fala ao seu coração, Ele te dá uma palavra e Ele não mente. Você pode ter certeza, você já teve experiências com Deus. Dele ter te dado uma palavra, você acreditou e o milagre aconteceu. Tem coisas que ainda não aconteceu na sua vida que são promessas que Deus vai cumprir no momento certo e na hora certa. Aí você precisa ter paciência. Em nome de Jesus Cristo. É a mesma coisa aí você que está enfrentando uma luta na sua casa, na sua família, alguém com um problema com vício. Irmãos, ore, persevere. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Vai para cima do inimigo, vai amaldiçoando esse vício, vai expulsando esse mal da sua casa. Não é a pessoa em si, é o mal, é o inimigo que está por detrás disso, no nome de Jesus. E faça a vontade de Deus. Lembre-se de Cristo. Teve que orar 3 vezes, mas ele falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele teve paciência, orou, buscou, e ele se levantou depois que orou. E alcançou a promessa. Porque a Bíblia diz lá no livro de Salmos: não deixará minha alma no Hades, no inferno. Deus é fiel, irmãos, em nome de Jesus. Está faltando paciência, para de ser uma pessoa estourada. Para de ser uma pessoa inquieta, ansiosa. Cuidado com a dúvida, cuidado com a insegurança, incredulidade, com desânimo. Não. A fé está com você aí. Você tem essa fé, desperte ela na sua vida. Em nome de Jesus, você levanta e diga: não, essa palavra vai se cumprir na minha vida. Está amarrado esse desânimo, está amarrado essa frieza espiritual, está amarrado essa dúvida, está amarrado esse demônio do inferno, em nome de Jesus, e se levante. Aí você só precisa ter fé e paciência para alcançar a promessa, como Abraão e tantos outros. E ele diz ainda mais: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo, isso quer dizer que é menos do que um pouquinho ainda, irmãos. É que a gente, às vezes, não entende o relógio de Deus, porque o relógio de Deus é diferente do nosso, irmãos. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Deus criou, diz a Bíblia, que no primeiro dia ele criou a luz. Então, mas ali um dia pode ser 1000 anos. O tempo dele é diferente da gente. Deus é eterno. A gente só precisa estar no tempo dele, não no nosso. Porque se a gente estiver no nosso tempo, vamos ficar preocupados, ansiosos, com medo. Vamos ficar apavorados. A incredulidade vai querer dominar o coração. Porque isso é o nosso tempo. A gente vai ficar desestimulado. A gente vai desistir. Aí vamos ser derrotados e fracassados. Não, em nome de Jesus. Não, 1000 vezes não. Porque diz aqui: porque ainda por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Não está demorando, Deus não se atrasa. Pode ter certeza. Tem um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Não, isso é do mundo, irmãos. Deus nunca tarda, ele chega na hora certa. A gente que acha que é tarde, Deus não. Deus está lá tranquilo, já com a bênção preparada. Né? O anjo já foi enviado, tem situações que ele precisa trabalhar nos corações, ele precisa mover peças, ele precisa abrir uma porta. É que a gente é muito apressado, a gente quer pra já. Não é assim não. No reino de Deus não é fast food não. Já quer tudo pronto. Não, meu querido. Nós precisamos nos preparar em fé. Nós devemos nos preparar para receber aquilo que Deus tem nos prometido. E diz ainda mais: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui está o segredo. É conhecidíssima essa palavra. O justo viverá da fé. O justo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Esse é o justo. Ele vive da fé, ele não vive por sentimentos, ele não vive por emoções, ele não vive no futuro, ele vive o presente. O futuro, Deus está lá. Quem cuida do futuro é Deus, o amanhã pertence a Deus. A gente só tem que crer naquilo que ele tem dito a nós, em nome de Jesus, e viver e acreditar naquilo. Irmão, nem tudo é dinheiro. Tem coisas que com dinheiro a pessoa não vai conseguir. O dinheiro é bom. Só não pode amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
Por ele as pessoas roubam, matam, traem, fazem um monte de coisa errada. O amor ao dinheiro faz isso, mas o dinheiro é bom se saber usar e se a pessoa não fosse escravo do dinheiro. Pelo contrário. Agora, eu quero dizer para você, Deus, ele diz na sua palavra no livro de Isaías, vinde, comprai, sem dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não compra, irmãos. Tem, por exemplo, você lembra da mulher hemorrágica? Gastou tudo que ela tinha, era uma mulher rica, de posses. Mas ela investiu tudo e não conseguiu a cura, porque ali era só um milagre. E ela tocou em Jesus quando teve entendimento, quando alguém falou de Jesus para ela, ela falou, se eu tão somente tocar na vida dele, serei curado. E foi curada. Então tem coisa que o dinheiro não compra. Lá no deserto, o povo estava lá seguindo a Jesus há 3 dias, não tinha o que comer. Jesus ficou preocupado e disse, eu não posso deixar esse povo embora, porque senão eles vão desfalecer no meio do caminho. O que tem aí? Ele fez o milagre dos pães e dos peixes. Não teve dinheiro ali. Olha Pedro lá fazendo a pesca maravilhosa com seus amigos. Ei, o dinheiro é importante, mas no reino de Deus, a moeda de troca é a fé. É a fé. Irmãos, a fé, através da fé, nós podemos chamar a existência aquilo que não é, aquilo que não existe. Através da fé, nós podemos, para a honra e glória do Senhor, operar sinais, prodígios e maravilhas. A fé. Nós devemos crer em Jesus Cristo de todo o coração. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se ele desistir, se ele voltar atrás, Deus fala, minha alma não tem prazer. Você lembra da mulher de Ló? Ela voltou atrás. Ela paralisou, virou estátua de sal. Não deixe isso acontecer contigo, não recue. Você está lutando, orando pela sua casa, pela sua família. Não desista, não. Lembre-se, o início da mensagem. Tem gente que tem fé para pedir, mas não tem paciência para esperar. Não, você tem que mostrar o mesmo cuidado até o fim. Você tem que insistir. Irmãos, às vezes vai ser debaixo de muitas lágrimas. Às vezes você vai lutar com o anjo a noite toda. Você vai sentir dor ali porque vai ser tocada a juntura da sua coxa. Mas eu quero dizer para você, quando Deus te dá uma palavra, não desista. Lute, persevere, creia, acredite. Você não sabe o potencial que você é nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um vaso nas mãos de Deus. Você está cheio aí da graça de Deus, o favor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então não recue. E ele diz aqui, olha que bonito, que para mim foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, porque ninguém sabe. Aí diz o versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então ele disse, nós, porém, não somos daqueles que retiram, que recuam. Você não vai ver em nenhum momento o apóstolo Paulo desistindo. Você não vai ver em nenhum momento ele recuando. E se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o que o Senhor passou. E alguma das cartas também ele cita o que ele passou. Irmãos, mas em nenhum momento ele recuou. Teve lutas, teve dificuldades. Não vamos recuar não, irmãos. E se porventura recuamos, vamos tomar uma postura, vamos nos levantar, vamos fazer a diferença, vamos brilhar neste mundo, vamos resplandecer como luzeiro neste mundo, vamos salgar nessa terra, em nome de Jesus, vamos fazer a diferença porque Deus é conosco. Não recue, tem gente que está dependendo da sua fé, alguém da sua casa irá se converter por causa da sua fé. Não desista, não olhe para aquilo que o inimigo está mostrando. Ah, não tem mais jeito, é complicado. Ei, olha lá o que Jesus fez na vida da filha de Jairo. Jesus estava indo lá, chegaram a má notícia. E o morador lá da casa de Jairo falou assim, Senhor, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Jesus olhou para ele, como eu amo essa palavra, não temas. Crê somente, ela será salva. A situação estava perdida aos olhos humanos, mas Jesus estava lá com ele. E ele acreditou e conseguiu. Conseguiu o milagre. Por quê? Ele creu naquilo que Jesus falou. Eu quero dizer para você, se você crê, você vai ver a glória de Deus, irmãos.
você vai ver a glória de Deus. É interessante notar na Bíblia que quando Lázaro estava lá, sepultado, Jesus mandou tirar a pedra, não foi? Jesus mandou tirar a pedra. Olha que interessante, uma revelação aqui agora. Tem situações que somos nós que vamos ter que tirar a pedra, mas se tem situações que é Ele. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, olha que interessante, os anjos removeram aquela pedra. Ei, é Deus que trabalha, é Deus que dirige. Nós não temos que ficar presos ao sistema, nós não devemos ficar presos à mesmice. Nós devemos estar atentos na multiforme graça de Deus. Deus opera de várias formas. Em nome de Jesus. Não é porque Deus operou de uma forma que Ele vai operar da mesma forma. Às vezes não. Você só tem que estar atento. Isso aconteceu com Davi. Isso aconteceu com tantos outros irmãos. Você se lembra de Elias, quando ele clamou o fogo do céu? Desceu. É interessante isso, ele chamou os profetas de Baal e tal, mas quando foi para haver chuva, foi de uma forma diferente. Foi à parte, sozinho. Eu quero dizer para você, se você pediu, tenha fé para esperar. Se você pediu, com fé, tenha paciência para esperar. Você tem que ser que nem daqueles que creem para a conservação da alma. Conserve aquilo que Deus tem te dado. Cuide daquilo que Deus tem te dado. Aquela visão que Deus te deu, você acha que Deus se enganou? Você ficou tão feliz quando Deus te deu aquela palavra, aquela promessa. Seu coração queimou, você vibrou, você pulou, você chorou. Mas aí vem as lutas. E é nessas lutas que você tem que ter paciência. Mas use a autoridade que Ele te deu quando for necessária. Em o nome de Jesus, use o poder de Deus em nome de Cristo, você vai chegar lá. O salmista Davi disse no Salmo 40, deixa eu finalizar aqui, Salmo 40, olha o que ele disse aqui que é conhecido, e às vezes Deus, irmãos, às vezes nos renova com a sua palavra, porque precisamos atentar para aquilo que Ele já tem nos dito, como diz a palavra no livro de Hebreus, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eita glória! Olha aí, Davi era um homem segundo o coração de Deus, homem de fé, que derrotava os inimigos, que derrotou gigantes, que matou urso, matou leão, mas tinha momentos que ele tinha que ter paciência, irmãos. Ele teve que esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor é esperar com paciência na sua palavra, naquilo que Ele disse, em meio à aflição. Tudo aparentemente pode estar dando errado, irmãos. Tudo aparentemente pode estar se dando ao contrário. Mas eu quero dizer para você, tenha paciência, continue com a fé e paciência para você alcançar essa promessa, porque o inimigo, ele faz esse estardalhaço, esse barulho para que você desista, mas não desista não em nome de Jesus. Você vai alcançar, porque Ele diz, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sempre ouve, porque Deus é fiel, irmãos. Aí Ele diz, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e cantarão e confiarão no Senhor. Eita glória! Aí ele diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, se você se encontra num lugar horrível, numa situação horrível, terrível como Davi, eu quero dizer para você, fica firme na palavra de Deus, você não está sozinho, porque Ele não vai te deixar, não vai te desamparar. Tenha paciência aí, esperando com fé, porque Deus vai ouvir o seu clamor, e eu creio que Ele já ouviu, e vai trabalhar a teu favor. Em nome de Jesus. Ele vai fazer a obra, Ele vai tirar você dessa situação horrível, desse lodo, dessa lama, dessa coisa suja,
Se alguém na família se encontra assim, ele vai tirar em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Você vai ver libertação dos vícios, que é uma coisa horrível. Você vai ver a transformação daquela pessoa violenta, daquela pessoa que se prostitui, daquela pessoa que está com a vida amarrada, que está enfeitiçada. Você vai ver, você vai ver. Você tem a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Deus falou com você, Deus prometeu a você coisas, Deus te chamou, Deus te escolheu. Toma posse, guarde até o fim aquilo que Deus tem te dado, até se concretizar o que Ele falou. E você vai ver a glória de Deus, você vai alcançar a promessa, você vai ver salvação na sua casa, como Deus falou, como Jesus falou para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Tudo muda, irmãos. A luz de Deus começa a brilhar, a resplandecer onde há trevas. Onde Jesus chegou, diz a palavra, onde era trevas, a luz chegou. Quando a luz chega, as trevas se dissipam em o nome de Jesus. E nós somos luz de Cristo. Não se pode esconder uma luz, irmãos, atrás, nos montes. Não tem como esconder. Olha as montanhas, não tem como esconder, irmãos. Você é luz. Você vê de longe lá nas montanhas, pode ser uma única luz, mas você vê, você é luz, você nasceu para brilhar, para resplandecer quem estiver ao seu redor, para a glória de Deus, porque a Bíblia diz isso: resplandecer como luzeiro no mundo, em nome de Jesus. Jesus falou que eles vejam a tua luz, você é luz, não deixe ninguém apagá-la, não deixe ninguém apagar a sua fé, não deixe ninguém te impedir. Duas coisas, fé e paciência, andam juntas para que você alcance a promessa. Esta é a palavra. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. O poder de Deus vai te alcançar aí agora. O poder de Deus vai descer aí agora. Em nome de Jesus. Eu estou falando no nome de Jesus. Vou tomar uma água aqui. Se prepare, porque a unção vai descer. Se você nunca sentiu o fogo de Deus aí, você vai sentir agora. Se você nunca sentiu algo diferente na sua vida aí, você vai sentir agora. Fecha os teus olhos. No nome santo de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Em prol desta vida. Em prol desse ouvinte. Em prol do teu povo. Que o teu poder desça sobre todos agora. Aquela virtude, aquela unção que vem de ti agora para despedaçar, destruir todo o jugo satânico e maligno. Se essa pessoa nunca sentiu, ela vai sentir agora o teu fogo, a tua presença, a tua unção, o teu fluir. E esse inimigo, Deus, não vai resistir. Porque onde chega a luz, as trevas desaparecem. E em nome de Jesus, eu digo a você, espírito das trevas, espírito do mal, espírito maligno, espírito de enfermidade, espírito que foi pago para destruir, para amarrar a vida desta pessoa, essa doença do inferno, essas dores que não cessam, essa pressão na mente, essa pressão no corpo, nas pernas, você que prende essa pessoa, você que amarra essa pessoa, você que faz essa pessoa sofrer, ficar com depressão, em nome de Jesus, eu te ordeno, pode sair agora, pode bater em retirada agora, eu quebro o teu poder, eu exijo a tua saída, vai embora, em nome de Jesus. Pai, existe um rio que corre do teu trono, e por onde esse rio passa, a cura, a libertação. Que assim seja agora na vida desta pessoa. Confirme a tua palavra. E eu peço que o Senhor venha abraçá-la e envolvê-la neste momento. Em o nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Toca bem no profundo desta pessoa. Toca lá no espírito, na alma e no corpo. Flui, Espírito Santo. Incendeia, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Fortalece, Espírito Santo. Levanta essa pessoa, Espírito Santo. Abra as portas, Espírito Santo. Em nome de Jesus. E opere salvação. Senhor, eu te dou graças. Eu te louvo e te agradecemos
em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus!